Vamos ler um versículo em Romanos 10. Só para comentário, inicialmente. Você depois pode deixar em Romanos 10, porque será o texto base da mensagem. A segunda parte do versículo 15, em Romanos 10. Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Receber notícia boa, nós gostamos. As notícias ruins também acontecem. Dar notícia boa, acredito, na normalidade, nós gostamos. Você gosta de dar notícia boa? Notícia ruim, nós já não gostamos de entregar. Normalmente, uma pessoa não gosta de entregar essas notícias ruins. Eu lembro de momentos em que eu precisei levar notícias de que morreu alguém, e às vezes em situação de tragédia que agrava, não é mais difícil? Inesperado, e você precisa levar aquela notícia. Notícias ruins não são agradáveis para quem recebe e nem para quem a entrega. Isso me fez lembrar na Segunda Guerra, quando o Japão foi bombardeado e ele já estava sendo derrotado. Não vou entrar em tantos detalhes, mas ele recebeu 2 bombas atômicas, a de Hiroshima e Nagasaki. A primeira foram 80.000 mortos e a segunda 50% a mais de potência, porque após a primeira, ainda assim eles não se renderam, foi 50% a mais de potência na bomba. E a primeira matou 80.000 e a segunda matou 40.000. Por que matou 40.000? Porque por causa da cidade, dos morros da cidade. E essa notícia para o Japão foi boa ou ruim? Foi péssima, né? Foi péssima, foi uma tragédia. Mas tinham os aliados, os Estados Unidos, também os aliados. E essa notícia para eles? Foi boa ou ruim? Para eles foi boa. Mas morreram, mas foi boa. Eles estavam com pessoas dele também morrendo, sendo atacadas. Quem fez, teve a notícia boa. Os Estados Unidos acabou a guerra. Ainda mais quando eles se renderam, acabou a guerra. Mas para o Japão, uma tragédia. Essas duas faces estão também representadas nas boas novas. A mesma notícia com lados opostos, porque são boas novas. Mas existem essas duas faces quando nós falamos de boas novas. Tendo em vista isto, o que me chamou a atenção? Um provérbio latino. Ne nuntium necare. Não mate o mensageiro. Não mate o mensageiro. E eu pensei, não rejeite a mensagem. Dario III, e pelo que se conhece da história, Gengis Khan também, no caso, quando Dario recebeu a informação de que Alexandre o Grande teria derrotado, ele matou o mensageiro. Por isso, desse ditado, e grandes líderes faziam isso. Então, pessoas que se veem como soberanos, é normal, isso não era incomum, e talvez nós podemos ver na atualidade também, abafar a verdade. Ele é como se ele estivesse cortando o mal pela raiz. Então, eu mato o mensageiro e resolvi a situação. Você trouxe uma notícia. Quem quer ser mensageiro? Ou quem queria ser nessa época? Para levar notícia boa, você gostaria. Agora, para levar notícia ruim, eu acho que você já fugiria, né? Porque você poderia morrer. E a verdade
tem sido muito combatida e cerceada também nos dias atuais. As notícias boas, que não são de interesse de alguns desses tais imperadores, ainda que seja verdade, né, e nós podemos ver mídia, políticos, né, entidades que têm alguns interesses, empresas farmacêuticas, são distorcidas e e também proibidas. Nós podemos ter um exemplo. Quando você vai ao médico, se você não perguntar para ele, é capaz dele te dar só a receita do remédio mais caro. Porque tem muitos médicos que recebem dinheiro disso. É isso que nós precisamos entender. Pessoas que vão se beneficiar daquilo ali, recebem uma comissão. Da mesma forma, a farmácia, para vender determinados remédios. E o médico já vai colocar aquele laboratório que, de alguma maneira, leva alguma vantagem para ele. Então, nesse cenário que nós temos, econômico, político, social, da humanidade, um mundo dominado pelo mal, que está no maligno, seria muita ingenuidade nossa, muita ingenuidade sua, pensar que não haverá oposição para a verdade. Eu pensar que não terá oposição para a verdade é ingenuidade. Pensar que a verdade poderá ser falada de maneira que as pessoas podem recebê-la, que vai ser falado livremente. É como se nós disséssemos: olha, você tem liberdade para pregar. Nós temos liberdade para pregar, mas desde que nós façamos isso em silêncio. Mas nós temos liberdade para fazer silêncio, desde que os nossos olhos estejam fechados. Ou seja, está cerceando. Por trás da liberdade, está dizendo: ó, você pode pregar, mas tem que ficar em silêncio, porque isso você não pode falar. Você pode ficar em silêncio, mas fecha os olhos para você não ver nada, porque senão você, de alguma maneira, vai me prejudicar. Vamos lá para algumas informações, algumas notícias. Em 2020, em fevereiro de 2020, uma mulher na Inglaterra foi presa por pregar o evangelho. E qual era a acusação em 2020? Será que vocês conseguem saber que acusação era? Discurso de ódio. Essa era a acusação. Ela foi presa por pregar o evangelho e a acusação era discurso de ódio. Vocês já ouviram isso? Discurso de ódio? Em maio de 2022, um pregador em Itaboraí foi acusado de quê? Discurso de ódio, porque ele estava falando dos demônios por trás das outras religiões. Não pode falar. Por quê? É discurso de ódio. Em 22 de abril de 2022, no ano passado, falei do silêncio. Uma senhora foi presa por orar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto. 22 de abril de 2022, no ano passado, ela estava em frente à clínica de aborto, orando assim. E ela foi presa por orar silenciosamente. Aí você pensa: e como que eles prenderam? Porque ela não mentiu. O que você está fazendo? Eu estou aqui. Mas você está orando? Pode ser que sim, na mente. Está presa. Em abril de 2022. 8 meses depois, 22 de dezembro de 2022, final do ano agora, outra mulher foi presa pelo mesmo motivo, por orar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto. Nenuntium necare, não mate o mensageiro. Esse mensageiro pode ser você.
a mensagem pode ser para você. Nós não podemos rejeitar a mensagem e seguir para a morte espiritual. Vamos tocar na Bíblia, em Romanos 10, do versículo 1 em diante. Cuidado com as agências. Entenda, não foi bem assim. Especialistas dizem, é seguro isso. O jornalista está sabendo mais do que especialista de TI hoje em dia. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós te damos graças a Deus por esta manhã. Pedimos a Ti, Senhor, e eu, de maneira particular, que eu não venha falar aquilo que é a minha vontade. Que eu não me coloque, ó Deus, no Teu trono, no Teu altar. Que se necessário for, Deus, que eu nem viva mais, Senhor, mas que eu não toque naquilo que é Seu, Senhor. Que seja o Senhor falando, ó Deus. O Senhor nos ensinando, trazendo, ó Deus, a nós entendimento, vida, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais, ó Deus, pregar esse evangelho, evangelizar, levar a palavra, ó Deus, mas firmados em Ti, Senhor. Nos ajude nessa hora, Deus, porque nós não temos condições, ó Deus, somente através de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, a carta aos Romanos já é considerada a maior carta teológica que Paulo deixou registrada. E o capítulo 9, 10 e 11 trata dessa salvação dos judeus. No 9, é como se fosse passado, o presente que eles estavam vivendo no 10 e o 11, o futuro. E eles tinham privilégios, mas ao mesmo tempo fala do quê? Do fracasso, principalmente no 9, em conseguir a salvação. E Paulo, angustiado por causa disso, já desde o 9 ali, ensinando, mas mostrando para eles que eles foram separados, escolhidos, que eles tinham a lei, que eles tinham, ali no versículo 4, 5, você pode ler depois, mostrando os privilégios que eles tinham por ter sido esse povo separado, por ter vindo por eles, para eles essa palavra, mas que eles assim fracassaram, mesmo com todos os privilégios mencionados. E diz que eles rejeitaram a justiça de Deus. Eles, no final do capítulo 9, é como se estivesse comparando alguém que está numa maratona, numa corrida. É alguém que se dedica a algo. Quando você se dedica a algo, você tem dedicação, você faz aquilo, treina, faz com vontade,
Porém, a dedicação deles estava para uma linha de chegada errada. Porque se você estiver numa corrida, mas você não cruzar a linha de chegada, você não alcançou o objetivo. Você não conseguiu. Se você correr para o lado oposto da corrida, você não chegará na linha final. Então é como se estivesse fazendo essa comparação. É só uma comparação. Porque nós sabemos que há uma diferença. A comparação é no sentido de esforço. Porque uma corrida, um quer ganhar do outro. No Evangelho, não importa o momento que você chega, importa que você vai chegar. Mas tem uma comparação no sentido do esforço. Eles se esforçaram como um atleta para uma corrida, porém a dedicação deles foi em vão. Então, o que nós podemos entender? Houve algum problema? E o que houve? No final do versículo diz: tinha uma pedra. E essa pedra, eles tropeçaram nela. No versículo 32 e 33, por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. O que houve? Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você já tropeçou em algo? Acredito que sim. Quando nós tropeçamos, quando nós damos uma topada, você fica feliz quando você dá uma topada? Você fica calmo? Dependendo da maturidade que você estiver ou do dia, pode soltar um palavrão. Pode acontecer. Acontece ou não acontece? Pode falar a verdade. Nós ficamos irritados. Às vezes nós conseguimos dominar, mas ficamos bravos. Ninguém gosta de dar uma topada. Nós não ficamos calmos. Porque a topada representa um obstáculo. Nós, de alguma forma, fomos contra aquele obstáculo com tudo. Nós topamos. Então aquilo me atrapalhou. Me atrapalhou em quê? Nos meus desejos, nas minhas convicções. Eu tenho convicções. E eu posso esbarrar as minhas crenças. O meu caráter pode esbarrar e eu não gostar. Porque o meu caráter foi desafiado. E caso você insista no caminho errado, ou quando nós insistimos no caminho errado, inevitavelmente nós iremos esbarrar nessa pedra, como aconteceu com eles. E não adianta, porque às vezes, o que você faz quando tem um obstáculo? Você desvia dele. Tem pedra que você consegue chutar, mas tem pedra que você não consegue retirar. Você já esbarrou em algo fixo? Eu já bati em poste. Já bati em meio-fio. Você consegue retirar um meio-fio que está fixo ali? Não consegue. Essa pedra é um fundamento. Então, eu posso retirar um fundamento? Muitos esbarram no fundamento e pensam que podem retirá-lo. Mas só existe uma forma de eu sair desta pedra. Qual é a forma que eu saio desta pedra? Desviar e estabelecer outros fundamentos. Não tem como eu substituir, não tem como eu retirá-la dali. Não tem como eu movê-la. Fundamentos manipulados pelo homem, eles se quebram, eles são destruídos. Você sabe que o prédio vai à ruína. Os fundamentos estabelecidos pelo homem não são eternos e não são fixos. E se você derruba o fundamento, vai cair aquele prédio. Agora, essa rocha não pode quebrar. Este fundamento não tem como eu movê-lo. Só existe uma forma de eu poder lidar com essa rocha: eu firmar a minha moradia nela. Eu levantar a minha casa a partir dessa rocha.
porque ela é uma rocha imutável e inquebrável e ela não é feita por mãos humanas. Ele é o Senhor Jesus Cristo, é a única rocha, a única vitória que nós podemos ter, é o motivo da nossa salvação, ainda que em momentos nós venhamos a dar topada nessa rocha. Nós precisamos reverenciar e nos curvar e falar: Senhor, obrigado pelo Senhor ter me ensinado. Eu quero firmar a minha casa nesta rocha, a minha vida nesta rocha. De maneira nenhuma eu vou estabelecer outra, porque eu sei que ela poderá ser destruída. E nós vamos para o primeiro versículo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. No capítulo anterior, Paulo falou que eles tropeçaram. Uma notícia que para eles eram boas novas, mas não eram notícias boas. Vocês estão tropeçando. Essa dor que vocês estão sentindo não tem como curar, não tem como mudar se vocês não mudarem. Vocês precisam mudar a direção. Vocês esbarraram em algo que não adianta tentar modificar essa rocha, porque ela é imutável. Deus não muda. Estavam discutindo comigo, e eu não sei porque as pessoas gostam de discutir comigo, sobre alguns fundamentos. Aí eu já chamei a atenção e falei: olha, esse seu fundamento, você não precisa nem continuar, ele está todo errado. Por quê? Porque você está separando Deus de Jesus. Eles são um só. Você não pode querer colocar que Jesus tinha uma vontade e Deus tinha outra, porque eles são um só. E eles têm uma unidade. E eu não estou falando isso de mim porque o próprio Cristo declarou sobre ele. Eu só estou replicando aquilo que ele mesmo falou. Mas nesse primeiro versículo, nós vemos que apesar dessas notícias, olha como que o mensageiro fica numa situação complicada. Ele demonstra e fala mais uma vez, que no 9 ele fala também, mas ele fala mais uma vez: eu desejo do meu coração. Quando se fala isso, quer dizer o seguinte: do meu mais íntimo. Porque desejo não é do coração, mas quer dizer do íntimo, de maneira profunda, interior. Coração não tem desejo, quem tem desejo é você. São formas figuradas porque nós entendemos a expressão. Eu desejo do meu coração. E ele está dizendo do mais fundo da minha alma. Então Paulo demonstra amor pelos perdidos. A pregação de Paulo é amor pelos perdidos. É possível que nós venhamos a perder o amor pelos perdidos por causa da nossa arrogância, por causa do que os perdidos estão fazendo. Então o primeiro princípio é dizer: olha, eu estou falando isso em amor. E o meu desejo profundo está no meu coração. Ele diz, em alguns momentos, que ele queria ir para Cristo, mas por causa do amor, para o avanço do Evangelho, o desejo de ficar era maior. Isso está em Filipenses 1, 23. No versículo 3, ele diz que, se fosse possível, que ele fosse considerado anátema. Ou seja, perder a salvação por estes a quem ele estava ensinando. Lógico que isso não é possível, mas dizendo a profundidade do amor que ele tinha pelos seus conterrâneos. E ele era um intercessor. Ele fez uma oração profunda do coração. Amor pelos perdidos. Nós precisamos ter amor por aqueles que se perdem, de maneira a estarmos orando por aqueles que estão perdidos, para nós pregarmos, para nós levarmos a mensagem. E ele se iguala a Moisés, quando também se coloca como intercessor pelo povo. Ele intercede por um povo, mas
esse amor, por causa do zelo que ele tem com a verdadeira palavra de Deus, por aqueles que estão recebendo, pode não ser tão bom. Vamos em Êxodo 32, versículo 9 a 11. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Reparem que é Deus que está falando. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus. Estevão, e eu quero ler esse relato também, em Atos 7. A partir do versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Seria ingenuidade nossa pensar que não haveria oposição à verdade. Por isso o evangelismo, o conhecimento e a verdade precisam caminhar tudo junto. Não podemos abandonar. E nós vemos que eles rejeitaram a mensagem. E quem levou a culpa? O mensageiro. O mensageiro foi assassinado. Mataram o mensageiro. Você não pode orar pelas crianças que estão morrendo por causa do aborto legalizado e que está sendo legalizado no mundo todo. Você não pode orar. Primeiro não podia pregar. Agora você não pode orar em silêncio. E está perto, você está causando e fomentando esse discurso de ódio. O mensageiro demonstrou também o seu amor. Porque ele disse: não os consideres culpados deste pecado. Nós temos então, dentro dessa palavra, intercessores: Moisés, Estevão e Paulo, dando uma mensagem do evangelho para eles. Mas não faltou o amor. É verdade que às vezes falta amor. Eu sei disso. Mas é mentira que a verdade de Deus quer dizer que você não tem amor. Porque não existe maior amor do que aquele que fala a verdade. Não existe maior amor do que aquele que entende que as pessoas estão por nascimento condenadas, separadas de Deus, e você coloca o seu joelho e diz: essa alma não se perderá. Não existe maior amor do que um pai que não deixa o filho se jogar no abismo.
que coloca uma tela de proteção para proteger os seus filhos quando mora num apartamento ou algum lugar de risco. Quando você diz que se você se jogar daqui, você morrerá. Isso é amor verdadeiro e único que vem do Deus vivo. É possível que nós não venhamos a desejar que essas pessoas, ou que todos aqueles que estão perdidos, talvez alguns aqui, estejam caminhando para o inferno, mas nós venhamos a falar a verdade, que o Senhor Jesus Cristo é aquele que salva, e Ele está disponível para salvar todo aquele que o confessa. O mensageiro, esses mensageiros demonstraram amor. Não culpe o mensageiro, né, Núntio Nécari. Não mate o mensageiro. O homem levava a mensagem, esses homens que levavam a mensagem, também tem uma característica muito importante. Ele resistiu à rejeição. É difícil resistir à rejeição, porque nós somos rejeitados, porque às vezes você é rejeitado. E o que eu quero dizer com isso? Olha, eu vou levar uma mensagem para Dario III. Eu vou mudar a mensagem. Olha, foi tudo bem, estamos conquistando. Muda a verdade para não sofrer oposição. E aí essa morte espiritual entranha na nossa vida. O mensageiro resistiu à rejeição. Aonde você tem sido rejeitado? Nós não podemos mudar a mensagem. Se nós queremos, e eu acredito que todos estão aqui com esse objetivo também de evangelizar. Às vezes você não vai falar, eu sei disso. Mas a mensagem precisa estar entranhada. A sua estrutura precisa estar em cima dessa rocha. Resista à rejeição, não mude a mensagem. E o que eu faço se eu já mudei a mensagem? Eu posso me arrepender. Se nós amamos de verdade, repito, como nós podemos deixar de entregar essa mensagem? Se há amor, se está em risco a vida eterna, como eu posso parar de pregar essa mensagem, se essa mensagem foi dada por Cristo para nós? Rejeite, resista à rejeição. Não morra espiritualmente. E o mensageiro, quando abandona a mensagem, é porque ele morreu espiritualmente. É a morte espiritual dele e de quem poderia ser salvo através da mensagem que ele está levando. Tem pessoas ao seu redor, perdidas. Fale a mensagem. E ele continua, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Nem sempre o problema é falta de zelo. Às vezes, aquela questão do esforço, eu me esforcei na corrida, eu fui para uma direção, mas eu fui para a direção errada. Nem sempre o problema é aquela falta de empenho, aquela falta de zelo. O problema, às vezes, não é a vontade e a força de vontade. Pessoas que se dedicam a algo ou alguém, uma disposição, às vezes é diligente, empenhado, aplicado para realizar algo. Mas eles tinham um zelo sem conhecimento. Eles eram monoteístas, defendiam um Deus único. Não havia nenhuma religião mais próxima dos judeus, no caso do cristianismo, do que a deles. Era muito parecida. E eram pessoas que brigaram, fizeram revoltas populares por causa da religião, por causa da fé que eles tinham. Só que era uma seita. Era uma seita farisaica. Eles defendiam isso. Nós, às vezes, nos esforçamos, mas nós entendemos com isso que, apesar do zelo,
isso cai por terra uma mentira que é muito falada, que alguns pensam que o que importa é o coração. O que importa é o coração, a força de vontade. Eu vou fazer o quê? Está todo mundo assim mesmo, o mundo vai ficar cada vez pior, as pessoas vão aprovar isso mesmo. Se você entregar para o seu filho, talvez, limpar o seu notebook, e eu já vi um vídeo sobre isso, pode ser que ele coloque na pia para lavar, se ele só viu você lavando as coisas. O dano ao notebook não será remediado por causa da boa vontade do seu filho. Fez de coração, mas perdeu o notebook. Quando a gente perde um objeto, tudo bem. Mas quando é uma vida em jogo? Como recuperar uma vida? Como recuperar alguém que já se foi? O zelo precisa de entendimento. O zelo precisa de fervor? Precisa. Fervor e piedade não é tudo para nos garantir essa salvação. E com isso nós aprendemos também que, da mesma maneira que serviu para os judeus, serve para nós, protestantes, evangélicos nos dias atuais. Uma carteira de membro não faz de você um cristão. Frequentar a igreja e bater o ponto não faz de ninguém um cristão. Não dá garantia do meu acesso à salvação. Cristãos, denominações que abandonaram a fé, pessoas dentro da igreja frias, e que pode acontecer com todos nós. Mas enquanto nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, Deus está nos dando amor e misericórdia, requerendo de você uma posição firme. Até quando? Porque nós não sabemos o dia que nós iremos morrer. Não tem data para você, você não sabe. Deus sabe de tudo. Antes de eu nascer ele sabia, mas não tem data. No sentido humano, não existe idade. A chamada para o evangelho, para nós estarmos trabalhando, evangelizando é hoje. Pregando para a nossa alma e para aqueles que estão perto de nós. Amando de verdade, falando, essa alma não irá se perder. Ela é de Cristo. O diabo não tomará e não levará para a ruína. Eu não estou vendo condições, mas há poder nessa rocha para libertar e quebrar as cadeias do pecado. Há poder no sangue de Cristo, na palavra pregada que Cristo coloca na sua boca, para você viver e falar. Não adianta só eu viver, e não adianta só eu falar. Não adianta só eu falar, não adianta só eu viver. Mas se eu vivo não está bom, porque tem gente que fala, mas não faz. Um erro não justifica o outro. A palavra, ela é pregada também. Que esperança é essa que você tem? Cristo, a minha rocha, aquele que me tirou do pecado, e Ele está aguardando você também. Ele é a solução para a morte. Paulo estava perto de Estevão e era zeloso. Botaram os mantos aos pés dele, mas ele estava correndo na direção errada. Paulo, ele pegou a frente dos seus conterrâneos, porque ele estava estudando, ele conhecia tudo. Ele diz que ele era irrepreensível aos olhos humanos na lei. Ele tomou a dianteira, mas da mesma maneira, ele esbarrou com essa pedra. Nós sabemos que num determinado momento, quando ele perseguia os cristãos, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele tropeçou, e alguns tropeçam e ficam com raiva. Essa pedra não deveria estar aí, não é assim que nós falamos? Essa pedra está me atrapalhando. Alguns tropeçam nessa pedra e ficam nervosos, chateados. Uma pedra
para nós que está nos atrapalhando. Mas ela é uma pedra que não está ali com o desejo que você tropece. Que você tropece para arrependimento. Para quê? Ela está ali disponível para você construir a sua vida sobre essa pedra. Construir a sua casa, os seus conceitos morais, éticos. Como você vê o mundo, como você vê as pessoas, como você discerne as coisas em cima dessa pedra. É uma pedra que não rejeita aquele que se curva diante dela. Ele não coloca de lado, ele não diz vou te arrebentar, não é uma pedra que veio para arrebentar, de te matar. Mas é para arrebentar o seu pecado, os seus desejos. Para estraçalhar aquilo que você tem no interior, mas para te trazer vida. Dizendo, você pode construir aqui, e você terá paz e sossego para você, para a sua família e todos aqueles que se achegarem para construir em cima dessa rocha. Nós podemos fazer dela a nossa pedra fundamental, a nossa base, e ela será o teu sustento. Nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos em que nós estamos em escuridão, essa pedra será o teu sustento. No momento em que você parece que está passando fome, você vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falado no Antigo Testamento, replicado no Novo Testamento. A minha base é o Senhor. E é por isso que eu estou aqui de pé, no meio dessa tempestade, acontecendo tudo ao meu redor. O mar está agitado, o vento está soprando em minha direção. Parece que eu vou cair, mas eu estou em cima de uma rocha que me segura e me firma. Essa é a mensagem do Evangelho. Não rejeite a mensagem, não mate o mensageiro. Firme-se nessa base. O Senhor é a tua base. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles rejeitaram a justiça de Deus. Então são as duas faces. Que não seja assim com cada um que está ouvindo, com aquele que está em casa, com cada um de nós aqui. Que nós possamos entender que é possível nós rejeitarmos, mas chegar, Senhor, eu não quero rejeitar a sua justiça. E Paulo sabia disso, aconteceu com ele, lembra? Dele recebendo os mantos ali aos pés, ele estava conivente com aquilo tudo e perseguiu a igreja. E ele pensava assim, aconteceu comigo, aí é o amor que nós temos pelas pessoas. Se um dia eu rejeitei a Cristo, eles estão rejeitando também. Pode acontecer com os outros, pode acontecer com aquele que está ao meu lado. Isso é o poder do Evangelho, é o perdão. É a restauração. E o que aconteceu com eles? Eles se empenhavam em estabelecer os próprios meios de salvação. Eles queriam ser salvos por critérios. Bom homem, não é isso? Bom homem, bom mestre. O que eu faço para ter a salvação? Como é que você me chama de bom? Se só um que é bom, é Deus. Tem muitas coisas ensinadas aí. Você vê Cristo como um homem normal ou vê Cristo como esse Deus que é o único bom? Tentar se colocar como bom é tentar se justificar de maneira que você pode cumprir algumas ordenanças e a partir de que você cumpre, você é salvo. Nós somos mestres em tentar nos justificar. Eu saí da igreja, mas eu não me afastei muito não. Não, na época eu não fazia muito. Parece que nós comparamos com pessoas que matam, que roubam, que fazem determinadas coisas. Nós dizemos, olha, eu dei as costas sim para a igreja, eu me afastei um pouco, eu estou desanimado. Mas não, mas Deus é meu tudo.
Deus é meu tudo. Para o jovem rico, Cristo nem falou sobre isso. Perguntou, ele falou que cumpria tudo. E ele testou, falou assim, eu não vou falar do primeiro mandamento, mas eu vou colocar à prova o primeiro mandamento. Abandona tudo que você tem, me segue. E ele falava que seguia tudo. Nós justificamos. E ele acreditava, porque a cultura farisaica, essa seita farisaica, acreditava que poderia fazer alguma coisa para ter a salvação. Se justificava. Quando uma das maiores dádivas e graça que nós podemos ter, entender essa graça, é que você poder falar assim, eu de fato pequei, mas o Senhor me resgatou. Eu pequei, mas fui perdoado. Eu estava assim, desviado. Nós não precisamos ter vergonha de confessar os nossos pecados diante de Deus. É humano não confessar, mas é a graça de Deus. Quando nós falamos, nós confessamos, nós receberemos graça. Acusações nós recebemos dos seres humanos, porque Deus já conhece o nosso coração. Deus sabe toda a nossa vida. Antes mesmo de nós termos feito aquilo ali, Ele já sabia. Mas Ele sempre espera de você a confissão dos seus pecados, para Ele poder chegar com graça e perdão na sua vida. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Um favor diante de Deus. Cristo liquidou com a lei. A lei se cumpre em Cristo, se completa. Cristo é o alvo. Eles estavam tentando viver, mas a graça, a salvação em Deus, ela é pronunciada no Antigo Testamento. A lei deveria servir. Aí você fala, como? Ué, não tinha sacrifício? Senão era para matar e ir para o inferno. Porque Deus coloca dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E Ele diz para andar no caminho da bênção para não morrer. Mas Ele coloca o sacrifício. Porque estava apontando para Cristo, para o sacrifício perfeito. Então a misericórdia e perdão sempre estiveram presentes. Eles não eram salvos, aquilo era dizer a santidade de Deus. Deus é assim. Para você poder olhar e dizer, eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Eu não consigo. E por isso eu tenho que fazer sacrifício. Mas eu confio. Não que eu vou cumprir isso tudo. Eu confio na salvação anunciada de Deus ao seu povo, que era Cristo Jesus. Então eles eram salvos, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e hoje. Todos sempre foram salvos por causa de Cristo. Antes, aquele que viria, durante, aquele que veio, e nós, aquele que já morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. O sacrifício de Cristo abrange toda a história da humanidade e é o único meio de salvação. Nós não podemos ser salvos por obras da lei. Nós precisamos contemplar, porque é fé, exige que nós venhamos a crer. Não é por obras. Aí você pode pensar assim, eu lembrei de um versículo que diz, a fé sem obras é morta. Está querendo dizer a qualidade da sua fé. Querendo dizer que está questionando, você tem mesmo fé? A fé produz obras. Obras não produz fé. Você não pode alterar isso. Não é igual a algumas equações de matemática. A fé produz obras. Eu tenho fé, eu fui salvo e eu produzo obras porque eu sou salvo. Eu não vou fazer obras para ser salvo. Eu não vou cumprir determinados ritos para conseguir obter a salvação. Isso nos dá a tranquilidade de podermos ser de Deus, para Deus, com liberdade, sabendo que foi conquistado na cruz a nossa salvação.
Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, no versículo 5. Então esse é o primeiro caminho, é o da lei, só que nós não podemos viver pelas obras da lei. Nós não atenderemos por completo. É possível nós sermos justos, quando eu falei de Paulo, aos olhos do homem, porque ele diz que ele era irrepreensível, aos olhos humanos. Mas toda a tentativa de nós tentarmos ser salvos pelos nossos méritos é um desvio desse favor que foi concedido gratuitamente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós não podemos pagar penitência. Não vai ser a quantidade de orações, procissões, doação, dízimo. Não é o batismo, não é frequentar a igreja, não é ter uma reputação na igreja, não é ser líder na igreja, não é trabalhar no ministério infantil, na ação social, na escola de discípulos. Ter a carteira de membro não é suficiente. Só a fé em Jesus, especificamente. Eu tenho fé. Nós precisamos declarar fé em quem? Fé em Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar. É quem morreu. Nós não podemos rejeitar essa mensagem, nós não podemos matar o mensageiro dentro de nós e aquele que nos é enviado. E o segundo caminho é o da fé. A justiça é decorrente da fé. Qual o caminho nós temos trilhado? Será que é o caminho em que queremos nos justificar? Ou o caminho em que Cristo diz: seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Deus trouxe até nós a salvação em Cristo. Por isso ele diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé em que estamos proclamando. Não precisamos escalar degraus aos céus, nós não precisamos descer a profundezas, está presente ao nosso alcance, pela fé. Nós não precisamos tocar em Cristo de maneira física, mas de maneira espiritual. Nós precisamos entender que essa palavra está viva, e é a palavra daquele que está vivo. E não só está vivo, mas ele é a própria vida. Não se mata a vida. Para morrer basta estar vivo. Para o ser humano, Cristo é a vida. A morte não tem poder sobre Cristo. A morte não resistiu a Cristo. A morte não tem domínio sobre Cristo, e é por isso que é esse Cristo que nós pregamos. É pela fé em Cristo que nós somos salvos, e Ele é suficiente para nós. Eu não preciso buscar outros lugares, eu não preciso fazer campanhas para Israel, eu não preciso fazer qualquer tipo de coisa, colocar qualquer simbolismo aqui. Eu não posso substituir Cristo, eu não posso substituir a fé em Cristo. Nós precisamos pregar somente Cristo. Só Cristo salva. Eu sei que algumas coisas chamam a nossa atenção, mas nós precisamos resistir à tentação de ter a casa cheia. Porque de nada adianta se não estiver na rocha. A rocha é Cristo e é fé. Por isso que crer no coração e testemunhar anda junto. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Sabia que algumas pessoas não conhecem isso? E eu ficava pensando, por quê? Será que ninguém falou?
Será que a verdade está sendo aplacada? Algumas pessoas pensam que ele é algo, ele está vivo por causa da palavra. Mas Cristo ressuscitou. E ele irá ressuscitar todas as pessoas que morreram em todos os séculos. Todas as pessoas serão ressuscitadas por esse poder, por essa vida, por Jesus Cristo. Todos estarão de pé diante do Senhor. Nós não precisamos, então, assim, buscar em outros lugares, outras coisas, objetos que substituem, colocar uma arca da aliança. Precisamos entender e pensar, eu não estou esbarrando numa rocha, eu não estou anulando o sacrifício de Cristo. E nós precisamos crer que Ele ressuscitou dos mortos, porque essa é a pregação. Cristo foi ressuscitado. E nós testemunhamos, então, que Jesus Cristo é o Senhor, porque nós somos diferentes. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Porque Ele morreu pelos meus pecados. Porque eu creio em Cristo como o único Senhor e o único Salvador e suficiente. Na minha casa eu vou proclamar esse nome. Os meus filhos irão aprender esse nome. Os meus netos irão aprender esse nome. Os meus vizinhos irão aprender esse nome. E entender que poderão recebê-lo pela fé. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não haverá decepção para aquele que crê em Cristo Jesus. Mas nós podemos questionar, não existem muitos decepcionados com Jesus, ou que se dizem decepcionados com Jesus? A decepção não foi com Cristo. Foi com as próprias expectativas criadas fora da promessa. Não foi prometido por Cristo, expectativas da nossa carne. Cristo não decepciona ninguém. A decepção acontece com o próprio coração e não com Jesus. E ele fala com um tom que pode parecer inicialmente de crueldade, já caminhando aqui para o final. Ele diz assim: não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre você e um assassino. Não há diferença entre esse povo e aqueles povos romanos lá. Não há diferença entre a corrupção. Não há diferença. Está comparando o povo judeu, que é separado, monoteísta, zeloso em muitas coisas, e dizendo: não há distinção. Não há diferença. Judeu e gentio em igualdade. Você e um assassino em igualdade. Você e um estuprador em igualdade. Você e um corrupto em igualdade. Todos nós somos incapazes de ganhar a aceitação divina pelos nossos méritos. Tanto o assassino quanto aquele que nunca matou ninguém. Todos nós somos incapazes de receber essa salvação por mérito. Não há ninguém que poderá reivindicar a salvação em Cristo. Nós só podemos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, para poder firmar nessa palavra. Mas, ao mesmo tempo, na segunda parte é um tom de alegria, porque é um perdão gratuito assegurado em Cristo. Porque no versículo 12 e 13 ele diz: pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. É uma comparação, mas Cristo traz uma palavra de libertação. É acalentador, é confortante. Se por um lado tem a parte do tropeço, a parte ruim, vai contra a minha vontade, por outro lado ele está dizendo: olha, eu não estou querendo que vocês fiquem rejeitados. E não é para me rejeitar.
O mesmo Senhor é Senhor de todos, todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os portais da misericórdia de Deus estão abertos para todo ser humano. Todas as pessoas podem entrar por essa porta. É estreita, mas há muitas moradas. É um caminho que vale a pena trilhar. É uma mensagem que vale a pena nós recebermos. Os portais da misericórdia estão abertos para todos os assassinos, para todo ser humano. Não há ninguém que não possa receber o perdão de Deus. Não há pecado que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação é para você. A salvação é para aquele que está nos ouvindo. A salvação é para nós. Não tem idade, não tem restrição. Nós só precisamos entrar pela fé. Eu não preciso fazer nada. Só a fé em Cristo Jesus. E as obras, o próprio Cristo produzirá em você. Mas com a segurança da salvação, com a segurança daquele que pagou o preço por você. É possível que nós tenhamos nos decepcionado com algo, mas Cristo não nos confundirá. Nós não ficaremos decepcionados e tristes com Cristo Jesus. Nós temos a garantia ao ouvirmos essa mensagem. É o eco de Isaías. Pela fé, nós não ficaremos decepcionados. Foi falado em Romanos 10, 9, em Isaías 28 diz, assim no versículo 16: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra. Que Jesus seja essa preciosa pedra para você, sem igual. A pedra angular, aonde você edifica a sua casa e a sua vida. Porque você pode edificar a sua casa, reconstruir a sua casa, colocar o seu coração nela. Hoje, neste momento, não perca tempo. Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Cristo é a sua segurança. Aquele que confia jamais será abalado. E é sobre esta pedra que nós estamos firmando a nossa moradia. A mensagem aponta para essa pedra preciosa. Nenuntium necari, não mate o mensageiro, não rejeite a mensagem de Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque os seus familiares, aquele que você pensa que não tem mais solução. Se você pensa que você não tem solução, você está sendo chamado para pregar o Evangelho de Deus, para se firmar nessa rocha, para passar o ano de 2023 pregando, tirando vidas do cativeiro, salvando, fortalecendo, estabelecendo vidas na rocha. O único lugar, a única pedra que não pode ser destruída. É uma pedra imutável. Ela não pode ser destruída e ela não muda. É o Senhor Jesus Cristo. Os portais estão abertos para nós podermos passar por Ele. Portais da misericórdia, da salvação. Senhor, todos que estão aqui, Senhor, a minha vida coloco diante de Ti, Senhor. Que haja, ó Deus, corações quebrantados diante de Ti, Senhor. Estabelecendo, ó Deus, critérios, ó Deus, para Te seguir, dizendo: Senhor, Tu és meu, Senhor. Eu quero ser Teu, Senhor. Eu me arrependo, ó Deus, dos meus caminhos tortuosos, Senhor. Senhor, alcança os nossos familiares, Senhor, os nossos amigos, Senhor. Que nós possamos ter essa verdade sempre no nosso coração. Que a rejeição, Deus, não venha nos fazer ficar fracos, Senhor, mas que nós possamos nos firmar cada dia mais, Senhor. Estabelece, ó Deus, uma igreja poderosa neste lugar, Senhor, que ama a Tua palavra, Senhor,
Fortalece, ó Deus, aqueles que estão com os joelhos fracos, Senhor. Que seja a tua vida, ó Deus. Que seja, ó Deus, a tua salvação em cada um, Senhor. É o evangelho da paz, Senhor. Que pode, num determinado momento, parecer constrangedor, Senhor. E é. Mas é um evangelho, ó Deus, que o intuito é nos salvar e nos libertar, Deus. Coloque em nosso coração, Senhor, amor pelos perdidos, Senhor. De maneira, ó Deus, que nós não venhamos fazer, Senhor, por interesses próprios, Senhor. Mas também, ó Deus, amor pelos perdidos, de maneira que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos, Senhor, diante de Ti. Queremos que a Tua palavra esteja no nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tu és a minha luz, Senhor, a minha salvação. Aleluia. Cante comigo esse louvor, declarando que você será um mensageiro nesse ano de 2023. Amém? Aleluia. Cante comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Levante as suas mãos. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
igreja. Oh, vem, vem. Aleluia. Mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu confiarei em Ti, Senhor, e aguardamos a Sua volta. Enquanto isso, queremos ser os Seus mensageiros, levar a Tua palavra com a nossa vida, Senhor, com a nossa pregação, com a mensagem do Evangelho. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse compromisso, Senhor, aplicando a Sua palavra à nossa vida. Te agradecemos pela Tua palavra e por esse tempo em que a Sua presença é real aqui. Te louvamos, Senhor. Leva-nos guardados debaixo da Sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso àquele que vem te buscar. Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abrace seu irmão. Fale com aquele que está à sua direita, à sua esquerda. Uma semana abençoada.